Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na vasta extensão da metrópole de Nova York, onde arranha-céus se erguiam como gigantes de vidro e aço, projetando suas sombras longas e gélidas sobre as ruas movimentadas, a vida se desenrolava em dois mundos paralelos que nunca se tocavam. De um lado, as luzes brilhantes dos distritos comerciais, onde torres de escritórios e hotéis de luxo se amontoavam. Do outro, os becos escuros por onde figuras solitárias vagavam, tentando sobreviver na indiferença geral. No coração desta cidade onde a opulência convive com a pobreza, vivia uma mulher que personificava este contraste brutal. Madison Keller aos 42 anos. Madison não era apenas rica, ela era uma força econômica, um ícone de poder. CEO de uma prestigiosa rede hoteleira, ela comandava um império próspero com punho de ferro, respeitada e temida nos círculos empresariais mais exclusivos. Seu nome fazia seus concorrentes tremerem e brilhava nas páginas de revistas de negócios. Mas por trás da máscara do sucesso se escondia uma mulher destruída. 5 anos atrás, durante uma escapada em seu iate particular na Baía de Hudson, uma violenta tempestade se abateu sobre ela. O vento uivava, as ondas batiam no casco com uma fúria surda e em meio ao caos, Madison perdeu o controle do navio. O acidente a deixou paralisada da cintura para baixo, confinada a uma cadeira de rodas, presa em seu próprio corpo. Mas não foi apenas seu corpo que se despedaçou. Sua alma também parecia ter sido arrastada pelas águas agitadas daquele dia fatídico. Desde então, Madison vivia reclusa em sua cobertura com janelas do chão ao teto, com vista para uma cidade que parecia não ter mais espaço para ela. Os corredores de seu vasto apartamento ecoavam em silêncio, e sua única companhia eram as enfermeiras que ela expulsava uma a uma, cansada de sua piedade invasiva. Ela não gostava mais de sair. A luz do dia a machucava, olhares de compaixão a humilhavam, e o barulho da cidade, antes estimulante, agora parecia uma cacofonia sufocante. Naquele dia, uma quinta-feira de outono, o céu estava tingido de um laranja queimado pelo sol poente. Madison estava em seu quarto, distraidamente observando os últimos raios de sol deslizarem pelas fachadas brilhantes dos arranha-céus. Sua enfermeira, uma jovem doce e paciente chamada Clara, insistiu em levá-la para um passeio. Madison, um pouco de ar fresco vai te fazer bem. Só uma ida rápida ao parque, ok? Ela cedeu relutantemente, enquanto sua cadeira de rodas rolava lentamente pela calçada irregular. A cidade parecia vasta e estranha. Seu coração, no entanto, estava ficando pesado. Não muito longe dali, num pequeno parque aninhado à sombra do Central Park, um espetáculo muito diferente se desenrolava. Num caminho ladeado por bancos e arbustos avermelhados pelo outono, um rapaz de cerca de 15 anos vasculhava uma lata de lixo, procurando desesperadamente por algo para comer. O nome dele era Thompson. Suas roupas, gastas e sujas, contavam uma história de noites passadas nas ruas e dias passados procurando restos. Seus tênis estavam furados e sua mochila, uma velha bolsa de lona puída, pendia pesadamente sobre seus ombros frágeis. Mas o que mais impressionava eram seus olhos, de um castanho tão profundo que pareciam absorver a luz, quase dourados quando o sol os acariciava, com uma intensidade calma e misteriosa, como se aquele olhar carregasse consigo um fogo ancestral, uma sabedoria que transcendia sua idade. O menino olhou para cima. Viu Madison com os cabelos prateados puxados para trás, o rosto marcado pela dor e pelo tempo, a cadeira de rodas movendo-se lentamente. Sem hesitar, ele se aproximou, seu olhar não revelando medo nem vergonha, apenas uma estranha confiança. Você vai jogar isso fora? Ele perguntou, apontando para a caixa de salada que Madison tinha acabado de empurrar. Ela o encarou surpresa. Era a primeira vez em muito tempo que alguém falava com ela daquele jeito, diretamente sem filtro. E é uma sobra. Não é para você, ela respondeu quase mecanicamente. O menino sorriu, um sorriso genuíno, quase luminoso. Me dá. Posso te curar com seus restos mortais. Ela caiu na gargalhada. Um riso seco, frio, quase desdenhoso, que estalava no ar como um chicote. Esse riso vinha das profundezas do seu ser, aquela dolorosa mistura de amargura e desdém que ela cultivara durante anos. Você vai me curar? Perguntou ela com a voz trêmula de descrença, brandindo a caixa de salada meio vazia e murcha que havia sido esquecida no fundo do prato. Com uma salada murcha, você acha que pode me curar? Seu olhar brilhou desafiando o garoto que estava ali humilde, mas firme, como se carregasse um segredo pesado demais para sua idade. Mas ele não se encolheu.
Nem um sorriso irônico, nem um momento de hesitação. Ele permaneceu ali calmo, ancorado em sua convicção. Você me dá o que rejeita, ele disse suavemente, com os olhos fixos nos dela, e eu te dou o que você acha que está perdido. As palavras atingiram Madison como uma onda inesperada. Uma parte de si mesma que ela havia enterrado tão profundamente começou a se agitar, a vibrar. Uma lembrança distante, uma esperança esquecida, o desejo de uma alma que ela se recusará a ouvir. Intrigada apesar de si mesma, ela sentiu a mão dele lentamente, quase mecanicamente, estender-se para lhe oferecer a caixa. Ele caminhou até o banco de madeira rústica não muito longe deles e sentou-se na beirada, com as pernas balançando. Desembrulhou o conteúdo, contemplou a salada murcha por um instante e comeu lentamente, com gratidão sincera, quase cerimoniosa. Cada mordida parecia um ato de fé, uma homenagem às sobras que a sociedade, como a própria Madison, havia descartado. Então, quase sem que ela esperasse, ele colocou uma mão quente e surpreendentemente macia no apoio para as pernas da cadeira de rodas. Seu corpo não está morto, Madison, ele sussurrou, com a voz quase cantada, como um segredo a ser guardado. É o seu coração que está trancado. Ela o encarou, petrificada, sem fôlego diante da precisão de suas palavras. Como aquele garoto conseguia enxergar tão claramente? Como ousava investigar as profundezas de suas feridas? Ela não tinha nada a dizer em resposta. Um silêncio pesado pairou entre eles, carregado de mistério e uma promessa tácita. Então, calmamente, Ellie se levantou. Volte amanhã, ele disse simplesmente com outra sobra. E sem olhar para trás, ele foi embora, deixando Madison enfrentar a si mesma, com aquela mistura perturbadora de esperança e dúvida que surge quando o impossível de repente parece possível. No dia seguinte, ela voltou. E no outro dia. E nos dias seguintes. Todas as tardes, Madison empurrava fielmente sua cadeira de rodas até o pequeno parque, carregando uma caixa de comida para a viagem, um resto do seu almoço caro. Sempre demais, sempre sobrando pela metade. Uma salada, uma porção de frango frio, um pedaço de pão. Migalhas, restos de refeições que ela não tinha mais forças ou vontade de terminar. Todos os dias ele sentava-se ali, esperando por ela sem dizer uma palavra, simplesmente com aquela paciência silenciosa que a enervava. Ele pegava as sobras que ela lhe oferecia e as comia lentamente, com uma atenção quase sagrada. Nunca reclamava, nunca se entregava a qualquer tipo de reclamação. Sua gratidão silenciosa esculpia um espaço em Madison que ela há muito tempo considerava vazio. Então, com o tempo, ele começou a falar. Não muito. Nada de palavras vazias ou banalidades. Cada frase era um eco, uma verdade depositada ali frágil mas poderosa. Uma verdade que Madison sempre se recusará a ouvir, que sua riqueza e isolamento haviam enterrado sob montanhas de raiva e arrependimento. Um dia, enquanto o vento do outono agitava suavemente as folhas mortas, ele olhou para ela com uma intensidade quase sobrenatural. Você não precisa correr, disse ele calmamente. Você precisa perdoar. Ela franziu a testa, surpresa com essa frase simples, mas significativa. Perdoar? A quem? Ela sussurrou. Para o seu pai. Para o oceano. E para você mesmo. Um arrepio a percorreu. Seu rosto empalideceu de repente. Como aquele garoto podia saber aqueles nomes, aquelas feridas? Seu pai, perdido no mar durante uma tempestade quando ela era adolescente, deixará um vazio insondável dentro dela. E este mar, este mesmo oceano que a arrancara de andar, da vida que conhecia, da mulher que queria ser. Mas ele não disse nada, não perguntou nada. Apenas falou com uma certeza avassaladora, como se tivesse lido os recantos secretos da alma dela. Madison desviou o olhar, incapaz de responder. Sentiu um calor crescer dentro de si, uma dor antiga reavivada, misturada a um sopro de esperança que ela ainda não ousava nomear. Ela voltou no dia seguinte e no outro. A cada dia, um pouco mais leve. A cada dia, um pouco mais viva. Certa manhã, enquanto o sol filtrava suavemente pelas cortinas transparentes de seu quarto, Madison acordou com uma sensação estranha. Um leve arrepio percorreu seus dedos dos pés, um formigamento tão tênue que a princípio ela pensou que fosse apenas um sonho, ou os resquícios de um pesadelo. No entanto, a sensação persistia, como um sussurro distante buscando o renascimento. Ela moveu os pés timidamente, sem muita convicção. Um movimento quase imperceptível, mas definitivamente havia movimento. Um sopro de vida enterrado por muito tempo. Na manhã seguinte, a sensação se intensificou. Durante a sessão diária de massagem, suas pernas responderam timidamente ao toque das mãos experientes da fisioterapeuta. Um tremor. Uma pequena vitória, mas ainda assim uma vitória. Nos dias seguintes, as reações tornaram-se mais distintas.
Uma contração, um espasmo, uma nova sensação nos músculos adormecidos. Um despertar lento, quase milagroso. Os médicos ficaram perplexos. Após 5 anos de completa inatividade, nenhum tratamento, nenhum milagre médico poderia ter provocado essa reviravolta repentina. Os exames se seguiram, espantados com essa atividade renovada. Mas Madison não buscava mais entender. No fundo, ela sentia que essa mudança vinha de outro lugar. De um lugar que nem a ciência nem a medicina conseguiam alcançar. Certa tarde, sem fôlego e com o coração disparado, ela retornou ao parque, aquele lugar que se tornará um santuário improvável. Eli estava lá, sentado calmamente em seu banco, com um leve sorriso nos lábios. "O que você fez comigo?" ela perguntou, com a voz trêmula, com uma mistura de emoção e esperança. Ele olhou para ela gentilmente, como se estivesse observando uma flor frágil que acabará de desabrochar. "Você está começando a acreditar de novo, Madison", ele respondeu simplesmente. "O resto se resolverá." Essas palavras ressoaram dentro dela como um juramento, como uma verdade que ela se recusará a admitir. A força do coração às vezes é mais poderosa do que qualquer tratamento. Ela voltava ao parque todos os dias e ali encontrava novas forças, uma luz que ela pensava ter perdido. Mas uma tarde, enquanto nuvens pesadas caíam sobre a cidade, Eli desapareceu. O banco estava vazio, silencioso. No local exato onde estava sentado, Madison descobriu um envelope cuidadosamente colocado, protegido da chuva por uma pequena folha seca. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia um bilhete escrito à mão com letras ligeiramente inclinadas, simples mas impactante. "O que você jogou fora me alimentou. O que você esqueceu dentro de si, eu apenas despertei. Você está de pé há uma eternidade. Você simplesmente esqueceu como andar." Ao lado da carta, uma maçã simples, vermelha e brilhante, quase brilhando sob o céu cinza. Um sorriso surgiu nos lábios de Madison. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo dentro dela renascer, e que sua vida estava finalmente prestes a caminhar em direção a um futuro que ela julgara perdido para sempre. 3 semanas depois, o mundo inteiro prendeu a respiração. Numa sala de conferências lotada sob os holofotes e o olhar insistente dos jornalistas, Madison Keller fez sua primeira aparição pública por 5 anos. Lá estava ela, de pé, sem cadeira de rodas, sem moletas. Sua figura esguia destacava-se graciosamente, vestida com um terno simples, mas elegante, símbolo de um renascimento inesperado. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. Várias pessoas se levantaram para aplaudir, outras ficaram boquiabertas. Como isso era possível? Depois de todo esse tempo, essa imobilidade? Essa paralisia que a ciência acreditava ser permanente? Madison falou, sua voz clara e firme, carregada de emoção sincera. "Não estou aqui para um milagre médico. Estou aqui para contar uma história de fé, esperança e humanidade." Ela então contou o que havia acontecido nas últimas semanas, sem omitir um único detalhe. Como um garoto, um simples adolescente de rua, estendeu a mão para ela, ou melhor, para os resquícios dela, e despertou que ela pensava estar perdido para sempre. Ela falou de suas dúvidas, de sua dor, mas acima de tudo desse vínculo estranho e poderoso que havia sido tecido com Eli. "Aquele menino não está aqui hoje", ela admitiu, com o olhar baixo. "Parece que ninguém o conhece. Nem na escola, nem no serviço social. Nenhum relatório. Nada. Como se ele nunca tivesse existido." O mistério de Eli envolvia o quarto com uma aura quase mágica. Mas Madison não estava tentando entender. Ela havia recebido um presente precioso, um milagre de outro tipo. Com nova determinação, ela anunciou a criação da Centro Eli, um refúgio para jovens sem teto, os esquecidos, os doentes que a sociedade rejeita. Ela explicou que venderia parte de seu império hoteleiro para financiar esta fundação, dedicando milhões para restaurar a dignidade e a esperança de pessoas como Eli, que viviam nas sombras. Onde quer que fosse na mídia, nos aparelhos de televisão, durante entrevistas, Madison repetia incansavelmente estas palavras. "Um dia, um menino me disse que poderia me curar com as minhas sobras. Ele tinha razão. O que eu achava inútil alimentou alguém. E em troca, ele me curou." Alguns sussurravam que Eli poderia ser um órfão com um dom único, capaz de ver além das aparências, capaz de ler corações e almas. Outros foram mais longe, sussurrando que ele não era deste mundo, que talvez fosse um anjo que veio para despertar vidas destruídas. Mas Madison nunca precisou de respostas para essas perguntas. Ela caminhou, viveu a vida ao máximo, e todos os dias, na rua ou num abrigo, ao passar por um morador de rua, ela parava. Ela ouvia. Ela compartilhava. E às vezes, com um sorriso cheio de sabedoria, ela dizia aos que ainda duvidavam:
Entregue seus restos mortais. Você não sabe o poder que eles podem despertar.